Muitas pessoas se preocupam demais com o que os outros pensam delas. E por incrível que pareça, em boa parte dos casos, são boas pessoas, com ótimas qualidades, pessoas prestativas, com uma boa índole, mas que são um tanto tímidas ou inseguras, ou talvez não tenham uma autoestima tão elevada. Mas os vagabundos, os malandros, os vadios, por outro lado, eles não estão muito preocupados com o que os outros pensam deles. Eles fazem merda e ainda se sentem orgulhosos, né? E isso é o que nos causa mais indignação em nosso tempo. Porque existe uma inversão de valores tão grande, onde os vagabundos se enaltecem a si mesmos e pessoas com nobres qualidades se retraem. E daí eu pergunto, como o mundo pode melhorar se este mundo, ou esta sociedade, melhor dizendo, ou esta humanidade, estimula mais os vagabundos do que as pessoas qualificadas? Essa é uma questão realmente de pensar e de ficar de cabelo em pé, porque as coisas estão invertidas em nosso tempo. Estão, não há como dizer que não, né? Mas nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Nós devemos nos fortalecer em nossa autoestima, em nossa vontade. Devemos nos construir como seres humanos e como indivíduos e não nos preocuparmos tanto com o que os outros pensam, porque se nós nos preocupamos com isso, acabamos nos limitando a nós mesmos, nos impomos determinadas barreiras que fazem com que nós não possamos nos desenvolver suficientemente. Porque aquele que se preocupa com o que os outros pensam, ele se retrai demais. E nesse retraimento, ele próprio não consegue se desenvolver e não consegue ser útil para o meio social, porque são as pessoas de boa índole que são úteis para o meio social, não os vagabundos. Os vagabundos são vampiros, são sanguessugas, literalmente destroem a paz, a harmonia que existe, né? E as pessoas de boa índole não. Elas trazem algo positivo. Só que elas encontram-se retraídas, em muitos casos. Não se expõem suficientemente. Não participam dos debates, das discussões, das tomadas de atitude, das ações. E é preciso agir. Notadamente, quando se trata de boas pessoas, elas precisam agir mais. Se o mundo descambou tanto para o lado errado, é porque as boas pessoas se eximiram de agir, se retraíram demais. Se o mundo hoje é dos maus, é porque os bons estão no armário, ou eles saem e começam a ocupar espaços na sociedade, ou será difícil revertermos a situação, porque os vagabundos eles não estão nem aí, né? Eles aprontam, prejudicam os outros, fazem tudo errado e se sentem orgulhosos e vão aliciando outras pessoas, vão seduzindo, porque a índole do vagabundo é realmente perverter as coisas e estabelecer a sua vagabundagem como a lei e como a regra. E vivemos numa época em que a vagabundagem é a regra. A vagabundagem é a regra hoje. E por quê? Porque os vagabundos se sentem muito à vontade. A corda foi deixada frouxa para os vagabundos porque uma série de coisas os estimulou, né? Filmes, novelas, romances, séries, a música, né? Tudo isso acabou enaltecendo essa índole da vagabundagem. E isso fez com que ela tomasse conta da nossa sociedade. É claro que tudo isso foi planejado, isso é resultado de um planejamento global dessas elites globalistas e dos partidos políticos de esquerda que querem e precisam perverter a humanidade para aumentarem cada vez mais o seu poder.
Se nós tivermos uma humanidade constituída apenas de pessoas decentes, né, ou tivéssemos, né, uma humanidade apenas de pessoas decentes, a criminalidade, o esquerdismo, o globalismo, todas essas coisas não teriam avançado tanto, porque as pessoas nem teriam dado bola para isso, teriam focado suas existências em outras coisas mais necessárias e essenciais, né? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Foi promovida uma grande propaganda em prol da inversão de valores nas últimas décadas. Isso fez com que a vagabundagem se avantajasse e as pessoas de bem acabaram se retraindo, né? E as pessoas de bem se preocupam com o que os outros pensam delas, né? Imagina se eu me preocupasse com o que os outros pensam de mim, né? Eu não faria nada, eu não gravaria sequer um vídeo, eu não sairia na rua, né? Eu sou um sujeito que eu vivo bem à margem do sistema e isso tem um custo, isso tem um preço para mim. Para sustentar a minha situação não é fácil. Falo em relação às pessoas mais próximas a mim, que vivem me questionando, me criticando, me perguntando por que eu sou assim, né? Por que eu não sou como os outros que não se preocupam com todas essas questões que eu vivo levantando? Mas daí eu respondo, eu não consigo viver sem observar o mundo da forma como o vejo, né? Eu não consigo viver de forma diferente porque eu sou assim. Eu não faço parte desse sistema. E dentro das minhas limitações, eu faço de tudo para questionar esse sistema e fazer outras pessoas pensarem também sobre as falhas do sistema. Porque se esse sistema está de pé, é porque muitas pessoas estão dormindo, não estão se dando conta. Isso não quer dizer que as pessoas concordem com o sistema. Falo aqui das pessoas de bem, né? A maioria esmagadora ou a totalidade das pessoas de bem não concorda com esse sistema. Só que muitas dessas pessoas dormem e aquelas que não dormem, na maior parte dos casos, estão preocupadas com o que os outros pensam delas, né? E quando nós nos preocupamos com isso, demasiadamente, nós não agimos, nós nos retraímos, nos calamos e a maldade vai avançando, vai tomando cada vez mais espaço na vida em sociedade. E as pessoas de bem precisam reverter isso, agora ou nunca. Ou essas pessoas saem do armário e começam a ocupar os espaços que lhes pertencem, porque a sociedade humana pertence às pessoas de bem, não aos vagabundos, aos criminosos. Só que os últimos conseguiram esse domínio, essa supremacia, porque são destemidos. As pessoas de bem precisam ser mais destemidas e se preocupar menos com o que os outros pensam delas. Então, sim, elas serão mais corajosas e darão passos fundamentais em suas existências, que lhes auxiliarão a tomar determinados espaços na vida e sociedade. Porque é preciso tomar espaços, né? O que acontece também é quando uma pessoa vive fora da Matrix, né? Ela se sente insegura muitas vezes, né? De se expor, de criticar o sistema, de lutar contra ele. Então, mesmo não concordando com o sistema, a pessoa fica na sua zona de conforto, mas é preciso sair dela e agir. Porque se não forem as pessoas de bem, quem vai mudar o mundo? Quem vai mudar o mundo? Os vagabundos? Os vadios? Esses achões que só fazem merda? Eles é que vão mudar o mundo? Não, de modo algum. Se não forem as pessoas de bem, ninguém mais vai mudar o mundo. E precisamos nos preocupar menos com o que as pessoas pensam de nós. Notadamente nós, pessoas de bem. As pessoas de bem não podem se preocupar com o que os outros pensam delas. Elas devem se preocupar em agir
e fazer a coisa certa. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!